Fala pessoal, aqui é o Mind Against, eu junto com os Winsky, o Matheus e o Peds, a gente é da Spins Brasil e nós viemos ajudá-los compartilhando o que a gente tem de bagagem aí nas nossas carreiras, né? Eu, mais especificamente, um pouco mais de meia década jogando muito Sitting Go, muito MTT e muito Spin ultimamente. Vim trazer para vocês alguns tópicos que cremos que vale a pena ser pincelados, né, gente? Então, vamos falar hoje da parte mental do esporte, né? Do esporte no poker, mais especificamente, e as armadilhas mentais possíveis, né? Porque todos nós, como jogadores de poker, mais especificamente de spins, a gente busca os melhores rendimentos possíveis, né? Melhores progressões de carreira, desempenho, etc. Mas tudo isso pode ser mediano para pior, se a gente comparar com o máximo potencial possível que a gente, né? É meio abstrato isso, mas vamos dizer que isso exista. Só a termos de comparação. Se a gente não tiver amparado por um estado mental e emocional que corrobore com o nosso melhor desempenho possível. Para isso aqui vão algumas dicas chaves, né? Pra gente planejar e executar uma rotina, né? Tanto física, externa ao poker, né? Quanto a rotina mental, emocional, pra gente desempenhar bem, né? Nosso poker, né? Um ponto muito importante a gente trocar ideia sobre é percepções enviesadas. É algo muito comum a gente se separar com certas armadilhas mentais quando a gente joga, né? Algumas delas são simples mecanismos de defesa da nossa mente, mas a gente tem que saber contornar elas. Segue um exemplo, por exemplo, um jogador estudou muito C-bets, as C-bets são importantes porque os adversários não conectam com o flop na maioria das vezes, inclusive a gente, né? Então ele aplica uma, duas vezes a C-bet, não tá tendo resultado, não atinge o resultado esperado porque ele tava blefando e os jogadores deram call, né? E acabou que ele teve que desligar a mão, ou ele atolou lá o stack inteiro. Em algum momento é provável que o jogador se questione se a eficácia dessa jogada é boa mesmo, né? E ele pode deixar de fazer ela, né? Mesmo que temporariamente, mesmo nas próximas mãos, ele vai acabar podendo perder situações em que a C-bet era claramente lucrativa, né? Tanto que as situações que não passaram podiam ter sido claramente lucrativas, e é uma questão de distribuição e aleatoriedade do baralho, né, ou dos vilões, né, distribuição de vilões ali, que simplesmente o cara tava com a macaca naquele momento e quis dar call com qualquer coisa aí pro chão, porque o cara é simplesmente o perfil dele, né, um cara mais call station, etc, né. Então, nesses casos, a gente pode se deparar com um enviesamento mental referente a resultados negativos passados, tanto passados há um tempo, né, quanto muito recentes, né. Porque o nosso cérebro, se a gente for analisar numa perspectiva evolutiva, né, é focado basicamente em poupar energia e aumentar o prazer, beleza? Então, obviamente, quando ele está exposto a situações em que a energia gasta não teve recompensa, ele se questiona sobre o comportamento executado, né? Então, e a gente se vê tentado a mudar o repertório, seja o jogador um regular novo ou um regular experiente. Porém, tem diferenças nas consequências dessa tentação, né? Desses eventos, assim. Então, da mesma forma como a gente se porta em relação aos nossos sentimentos, que não deve ser suprimido, negligenciado, porque a gente não deve virar um robô, né, pessoal? A gente, na verdade, tem que deixar os sentimentos vir e a gente tem que saber interpretar eles e lidar de acordo, assim. E, se possível, ainda usar eles em nossa vantagem, certo? Isso acontece com as armadilhas mentais, assim como os sentimentos, elas vêm, elas são mecanismos nossos também, né? Muitas vezes a gente consegue desarmar elas, né, aplicando racionalidade, né? Tendo noção do que é coerente com a nossa estratégia de jogo e o que não é coerente, certo? Então, após longas sessões, é bem importante para nós a gente identificar o cerne da nossa estratégia e aplicar ela independente dos resultados momentâneos. O jogador experiente já sabe disso e tem como uma única garantia dos seus resultados, no médio e longo prazo, a aplicação da teoria, né, e jogadas explorativas, né, sobre uma longa distribuição de mãos. Aí entra a habilidade de lidarmos com nossos pensamentos em nosso favor e termos respostas lógicas e construtivas para questionamentos que venham a surgir ao longo do nosso grind, né? É uma espécie de conversa com a gente mesmo, né? Que a gente acaba ficando, com o tempo, melhor e melhor nisso. Vira um sentimento, né? Vira algo mais óbvio, mais automático e desprende menos energia com o tempo, né, pessoal? Então a gente se mantém no caminho da lucratividade dessa forma, mas claro, né, pra gente se manter no caminho da lucratividade, a gente tem que saber que caminho é esse, né, pessoal? Então, a gente só sabe qual é que é, buscando referências, estudando, trocando e fazendo uma autoanálise, né, pessoal? Então, aí entra no outro ponto, né? Um ponto que também está conectado com a parte de, vou obedecer o meu cérebro, vou poupar energia, que é contraintuitivo, né? Na verdade, ele é mais uma armadilha. Se a gente raciocinar que, no fundo, se você pensar, muita gente não estuda porque, no fundo, esse é meu trabalho, ou esse é meu hobby e eu sou bom, por que eu vou ficar me questionando em algo que eu sou bom, né?
E muitas vezes os próprios resultados da pessoa contradizem isso, ou a pessoa ganha alguma coisa, mas não ganha tudo que poderia, e segue essa mesma linha, justamente porque o cérebro quer poupar energia, ou por diversos motivos, né? Então, nessa linha de economia de energia, o jogador cede ao impulso de apenas colocar em prática o volume que se propôs, a jogar no dia, no mês ou no ano, e deixa de lado lapidar e compreender melhor as nuances do jogo, né? A gente tem como referência, por exemplo, o Jogo Mental do Poker, The Mind Game of Poker, do Tendler, né, pessoal? Que é um livro excelente, recomendo para quem tá começando e para quem já tá aprofundado mesmo. Acho que agora já tem 2 volumes, inclusive, né? Ele traz um conceito muito interessante para quem não conhece ainda, que são os 4 níveis de consciência de aprendizado, né, pessoal? Onde, primeiramente, a gente não sabe que não sabe. É quando você simplesmente tem ignorância sobre a sua própria ignorância, né? E depois o conhecimento passaria por um momento em que você sabe que não sabe. Então, primeiro você não sabe que não sabe, depois você descobre que você não sabe, agora você sabe que você não sabe aquilo. Então já houve uma certa evolução. E você se expõe àquilo, você vai, aprende aquela teoria e agora você sabe que você sabe aquilo, né? E depois de repetir tanto, você masteriza isso, aplica, sei lá, a lei das 10.000 horas ou coisa do tipo, e você acaba nem sabendo mais que você sabe aquilo. Um bom exemplo disso é andar de carro, né, cara? Até você amadurecer como um ser humano e tal, você nem sabe o que é um carro, né? Depois que você descobre que existe carro, que tem gente que dirige, você percebe que você acaba percebendo que você não sabe dirigir. Então você acabou de evoluir do estágio 1 para o estágio 2. E você vai fazer autoescola, você aprende a dirigir, agora você sabe que você sabe dirigir. E depois de, vamos lá, 5 anos dirigindo, você possivelmente vai chegar no estágio que você já nem sabe que você sabe isso. Você vai lá, entra no carro, sai dirigindo, troca de marcha, faz tudo certinho, mas nem tá gastando mais tanta energia quanto gastava quando você recém soube que sabia, né? Isso é uma boa conotação para a gente ter uma noção melhor do que é o processo de aprendizado e transformação do conhecimento em sabedoria, né? Porque, bem como o conhecimento popular já diz, né? Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de frutas, né? Somando isso, pessoal, ao fato de que ninguém sabe jogar poker de fato, ninguém sabe, nem os melhores do mundo sabem, né? Tá todo mundo tentando ser apenas menos recreativo que os demais, né? Menos fish, né? Como a gente usa o termo, né? Ou menos baleão, né? Aí que entra, né? Quanto mais você estuda, quanto mais experiência você tem, quanto mais conhecimentos estão lá no nível 4 ou no nível 3, mais difícil é você ser fish perante os outros, né? Na verdade, você vai ficando menos e menos a ponto de que você vai ganhando mais na maioria, né? A tendência é essa, mas que você nunca vai masterizar o jogo, você nunca vai. Portanto, a gente traz aqui a noção de que você tem que ousar saber, né, pessoal? Ainda é melhor que ninguém masterizou o jogo por completo, a gente poder se lapidar e sair na frente dos demais quando a gente senta nas mesas para jogar. Mas qual que é a forma certa de estudar? Aí entra, né, o que dentro das possibilidades, das noções, é a forma que mais te traz alguma, né, confiança, resultado, noção de jogo, né? Então você pode se relacionar com outros jogadores, fazer estudos, fazer revisões próprias, você pode ler livros, você pode, né, consumir conteúdos de outros jogadores, você pode... É até bom você mixar formas de estudar e consumir conteúdos e lapidar o seu jogo de formas diferenciadas, né, pessoal? Até porque isso enriquece mais. E também tem as possibilidades, né? Entrar para um time, pagar algum coach particular, pagar revisões pessoais, qualquer coisa que ajude você a se especializar mais no que você está fazendo é sempre bom, cara, muito bom mesmo. E aí a gente entra num outro ponto, né? O que é controlável de verdade? Porque a gente lidando com essa questão, a gente constata de fato que nem tudo tá sob nosso controle, né, pessoal? Mas que tem muita coisa que tá sob nosso controle. Então, como já diz o ditado, né, não é sobre as mãos que você recebe, mas sim como você joga a mão que você recebeu. Porque afinal de contas, você jogando aí um dia inteiro, um ano inteiro, né, um mês inteiro, você vai receber uma quantia X de mãos. E você vai receber, se você olhar para trás, no ano passado inteiro você jogou uma quantia X de mãos. Você não pode mudar os par de as, a quantia de par de as que você recebeu ou a quantia de 7-2 off. Mas como você jogou esses pares de ases, né? Como você jogou esses 7-2 offs em cada posição que você jogou. Porque afinal de contas é igual para você, é igual para os outros, né? Quem melhor jogar essas distribuições de mãos vai se dar melhor do que os demais. Então é uma coisa meio nua e crua depois que a gente começa a olhar desse prisma, né, pessoal? Porque afinal a gente não escolhe runar mal ou runar bem. A gente pode escolher jogar por uma pool, por exemplo, jogar por EV.
aonde runa mal, runa bem não afeta tanto quanto estar jogando fora da pool. Jogar num buy-in condizente com o nosso valor que a gente tem disponibilizado em caixa ou com um buy-in que a gente está acostumado a bater até que a gente se sinta confiante, ou vai fazendo experimentos num buy-in acima para tentar ir subindo, né? E também a gente não escolhe o tamanho do nosso retorno de investimento sobre a quantia de jogos que a gente faz. Mas a gente escolhe quanta noção de jogo a gente impõe, né? Quanta pressão que a gente impõe nos oponentes nesses jogos. E essa noção se expande para todas as áreas da vida, né, pessoal? Para além do poker, né? Afinal de contas, fechando, né, pessoal, o que a gente faz fora das mesas afeta também o que a gente faz dentro delas. Jogar poker de uma forma lucrativa, inclusive spins, pressupõe aplicar o GTO e o EP, né, pessoal? A teoria e os exploits, e um volume razoável de jogos que venha converter os esforços em resultados, né, pessoal? Para isso, precisamos ter uma noção de que o esforço que é um esforço para além de um dia para o outro, né? A gente vai estar fazendo um volume num tempo considerável, afinal de contas, é assim que se vira um profissional. Aquilo deixou de ser apenas um jogo de fim de semana e você acaba fazendo isso com uma frequência maior, como se fosse um trabalho mesmo, ou de fato sendo um trabalho. E para que isso tenha para isso, nada melhor que a gente tenha uma rotina saudável, né? A gente amparar nossa cabeça, dar ferramentas para nossa cabeça ter clareza, com leitura, exercícios, alimentação boa, né? E seguindo aquele clichê, né? Que é mente sã e corpo são, né? Então, pra gente lembrar, né? O poker não é uma corrida de 100 metros, tá muito mais ligado a uma maratona, assim como a maioria dos esportes que a gente vê aí fora, né? Se não todos. Acho que quanto menos ligado à sorte, como é o poker, menos similar a uma corrida de 100 metros, no caso, né? Então, outros pontos também muito importantes é postura, né, gente? Claro, postura pode ser no sentido mais metafórico, né? No sentido ético, né? Sem dúvidas. Mas também, obviamente, a postura física, né, pessoal? A gente cuidar da própria saúde é algo muito relevante, porque além de trazer a longevidade, né, e a gente se sentir melhor e tal, traz a clareza mental pra gente tomar decisões e aplicar o que a gente estudou numa larga escala, né? E também outros fatores são bem interessantes, como a resistência ao estresse, né? E a persistência, que estão ligados aos frutos que a gente vai colher, né, como jogador, amparado pelos hábitos que a gente, como jogador, leva mesmo quando não está jogando. Então é isso, pessoal. Uma boa sorte nas mesas. E, para finalizar, trouxe uma imagem aqui, apesar dela estar em inglês aqui, ela mostra muito bem os pontos que eu estava trazendo, que enquanto existem muitas coisas fora dessa bolha aqui que a gente controla, que é como é que os outros se sentem, o que eles pensam da gente, o que os outros falam, qual é os comportamentos e percepções dos outros, dos demais, e crenças, né? O que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, tudo isso a gente não controla de fato. O que a gente controla é a minha produtividade, e isso sim, com certeza isso vai afetar o que vai acontecer no futuro. Não sei exatamente o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que se eu for produtivo, eu me regrar, colocar um X tempo de jogo por dia, organizar minha vida fora do poker para eu estar organizado enquanto eu jogo poker, a minha paz interna, né, que você pode alcançar através de meditação, organização da sua vida dentro e fora do poker, né, uma atitude mais positiva, se você quiser, né? Claro que não necessariamente tudo é ligado a uma positividade no sentido da positividade tóxica, né, pessoal? Mas mais algo ligado a... Sim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E aí, o que você olhar vai impactar na sua percepção, né? No que você focar, na verdade, né? O lance do copo meio cheio, copo meio vazio, né? E outras coisas, como eu me alimento, como eu fico, né? As minhas relações, e as formas como eu faço dinheiro, por exemplo. Então eu recomendo que vocês entrem na página do spinsbrasil.com.br, onde vocês vão encontrar todos os materiais disponibilizados pela gente. E ao final da página você sempre pode encontrar aqui o link para você entrar na comunidade e trocar ideia diretamente comigo, com o Zwinski, com o Matheus e com o Pet, se você quiser. Só trocar ideia com os administradores do grupo do Discord. E também o link para o nosso Instagram, o nosso contato e a nossa página do YouTube. Valeu!